Shalom, shalom, colegas de estudo. Bem-vindos a mais uma playlist por aqui. Eu sou o Bentinho, esse espaço é o nosso Beit Midrash. E nós vamos hoje continuar a leitura do nosso livro Torah Min Hashamayim Be'aspaklaria Shel Dorot. Torá Celestial, tal qual retratada através das gerações. A obra-prima, o Magnus Opus, do Rabino Avraham Joshua Heschel, Zé Tzadik Kadosh Livraha. Nós estamos no capítulo 9. E nós estávamos para concluí-lo, e essa conclusão se dará pela leitura desse parágrafo que inicia com o tema Repentance and Atonement, né? O arrependimento e a expiação. Então vamos lá. Página 179 do Torah Min Hashamayim. Um dos fundamentos do judaísmo é a ideia, é a crença, é a opinião na misericórdia e compaixão divina e na sua prontidão para perdoar aquele que errou. E agora é uma citação. É impossível que a pessoa permaneça totalmente livre do erro ou iniquidade. Mas se a pessoa confiar que é impossível consertar o seu erro, ela então persistirá no curso errado. E isso a prejudicará ainda mais. Então, isso é uma reflexão do Meiri, foi um rabino que viveu no século XIII, em Provença, sobre um ensaio dele chamado Ensaio sobre o Arrependimento. Então ele está ali fazendo um resumo, né, dizendo, olha, na nossa religião você tem que acreditar que dá para consertar as coisas erradas. Ou seja, nós não somos uma religião de inferno eterno, né? O rabino Berechia, que foi contado entre os minim, que são aqueles que mal e porcamente se traduz como herege, né, que é uma coisa mais do cristianismo e tal. Porque ele negava que o santo, bendito seja ele, aceitava penitentes de volta de maneira amorosa. Isso está num comentário da Haggadat Bereshit 53. Então veja, por que esse rabino, que era rabino para todos os efeitos e causas, discordava que o Ivé aceitava a pessoa que se arrepende, os outros rabinos consideraram ele um min. Então, isso era meio importante para os rabinos, né? Mas às vezes as pessoas se desesperaram da eficácia da techuvá, né? A eficácia do retorno. Tal foi o caso com Elisha ben Abuyá, apelidado Acher. Acher é uma expressão hebraica para outro. Né? Então ele foi chamado de o outro. E por seus colegas, que disseram sobre ele, uma pessoa que abandonou o mundo vindouro, que ele desfrute desse mundo. Ele imaginou que uma voz celestial tinha chamado todos aqueles que erraram para fazer techuvá, menos ele mesmo. Né? Está no Talmud, tratado de Hagiga 15a. E havia sido aceita a visão, como ensinamento judaico, de que o perdão dos erros consistia de dois elementos, techuvá e expiação, cada um distinto do outro. Techuvá é uma responsabilidade humana, expiação é uma responsabilidade divina. Techuvá é uma pré-condição para expiação. Aquele que errou não alcança expiação a menos que primeiro faça techuvá. Alguns sábios, entretanto, mantiveram que a expiação era independente da techuvá. O perdão do erro era como se fosse algo de graça dado pelo santo bendito seja, independente da techuvá daquele que errou. Durante o período dos profetas, havia uma visão prevalecente entre as pessoas de que a expiação poderia ser alcançada sem a techuvá. Haviam aqueles que erraram no Israel antigo e que agarravam os cantos do altar e traziam sobre ele ofertas e acreditavam que isso bastava para ganhar a expiação, sem qualquer ato de techuvá. O profeta denunciou estes erros e proclamou. Aí ele está citando agora Michá 6:7. Quem o Ivé se agradaria com 1000 carneiros, com milhares de toneladas ou litros de óleo,
E aí ele cita Shmuel Aleph 15:22 para responder. Por acaso o Ivé se delicia de ofertas queimadas e zevachim, tanto quanto em obedecer às suas palavras? A obediência é melhor do que a oferta, e se submeter é melhor do que a gordura de carneiros. E aí Hoshea, de novo, é citado, profeta, os profetas eram unânimos nesse assunto, e ele diz: a expiação não pode ser alcançada sem techuvá. Hoshea chama Israel e diz: voltem, Israel, para Hashem, seu Elohim. Então, quer dizer, voltem, que é a raiz, o conceito raiz da ideia de techuvá, que quer dizer voltar, né? É bom entendermos essa coisa na raiz, porque hoje em dia techuvá é associado a virar religioso. E não é isso exatamente o que está sendo dito aqui. Está sendo dito que você é uma pessoa que faz coisas criminosas e para de fazer. E começa a fazer coisas não criminosas. Tipo, isso é voltar, né? Você era mal mesmo e você para com isso. Então não é necessariamente virar religioso fazer teshuvá. Hoje em dia é isso que se diz, mas e daí? Né? Nós estamos olhando as raízes do negócio. Então vamos lá. Os sábios aceitavam a visão dos profetas e eram indulgentes com louvores extravagantes da virtude da techuvá. Não imaginem que os sábios, portanto, estavam procurando aliviar o fardo daqueles que erravam. Pelo contrário, estavam o tornando mais pesado. A techuvá, então, era uma questão trivial? Ela penetra profundamente na nefesh da pessoa, né? Porque é uma mudança de comportamento, tudo que tem a ver com comportamento tem a ver com nefesh. Se for examinado cuidadosamente pelo Elohim, aquele que estuda as motivações mais profundas do coração, como vai saber que o coração enganoso humano pode ser, considerando quão falível ele é? Quem pode confiar no próprio coração? O coração é tão frágil, perecível, que um instrumento que o divino criou para poder alcançar foi a techuvá. Né? Quer dizer, não dá para confiar só no coração, como se fosse. E existiram sábios que estavam preocupados com essa condição humana. Existem aqueles que eram contados como menos, né? Sendo transgressores da vontade divina e que saíam desse mundo sem a techuvá. Isso implicaria que não há esperança para eles no próximo mundo? Alguns dos sábios declararam que essa techuvá poderia ser alcançada de maneira independente. Lemos nas Escrituras, e agora a citação é Devarim 21:8. Absolve o teu povo Israel, porque você os redimiu. Quando então o verso diz, absolve o teu povo, né? Absolve o teu povo. Isso se refere aos vivos. Que você redimiu, isso se refere aos mortos. Daí nós sabemos que mesmo os mortos precisam de expiação. Isso é uma observação do Talmud Tratado de Sanhedrin 47a. Rabino Meir, discípulo do Rabino Akiva, por isso a ideia, né? Apoiava essa visão da expiação não requerer techuvá. Entendeu qual é o rolê? Por que não requer techuvá? Porque senão ela fica só nas pessoas que podem fazer techuvá. O que não é o caso de uma pessoa que já morreu, que ela não pode fazer techuvá, né? Ele ensinava quão grande é o ato da techuvá, mas que se apenas uma pessoa que erra fizer a techuvá, o divino perdoa não só ela, mas todo o mundo. Então, veja, uma hipérbole, né, que está mencionada no Tratado de Berachot 23a. Numa veia similar, o Rabino Yohanan ensinou: as nações do mundo não reconhecem o que eles perderam quando o templo foi destruído. Quando ele estava de pé, o altar fazia expiação para eles também. E agora, quem fará expiação por eles? Então, de novo, um comentário do Tratado de Sukkah 55b. Assim, o Rabino Ria Baraba disse: assim como o Yom Kippur expia os erros da pessoa, da mesma forma a morte dos justos. Né? Que é Vaikra Rabá 20, verso 12.
nenhuma menção é feita da Techuvá como pré-condição para a expiação, né? Veja, num caso é o templo, no outro caso a morte de uma pessoa boa. Yom Kippur era o dia separado para o perdão e expiação. A Escritura, então, nos traz o texto Vaikra 16:30, né? Porque nesse dia a expiação será feita para vocês limparem os seus erros, e assim vocês serão limpos perante o Ivé. No serviço do templo do Yom Kippur, o sumo sacerdote colocava as duas mãos na cabeça de um bode vivo e, em favor de todo o povo, confessava as iniquidades e transgressões dos israelitas, tal qual o texto lá do Vaikra 16:21. E quando ele terminava, o povo respondia: Bendito seja o seu glorioso reino para sempre. E esses dados de como era feito o rito veio pelo texto da Sifrá Harei 82. Mas é claro que todo aquele que confessasse o seu erro, né, confessasse que cometeu algum erro, era perdoado. Isso foi aludido no livro dos Jubileus, que já é um outro tipo de literatura, mas de pessoas que teriam visto esse rito ter sido feito. E aí o perdão dos erros do Yom Kippur era feito através da Techuvá. Pareceria preponderante a visão que foi expressa pelo sábio na declaração. A oferta de Hatat, a oferta de Ashan, a morte e o Yom Kippur não trazem expiação sem Techuvá. Então, existe uma limitação, né, na expiação. Se não tiver Techuvá, né, não tem expiação. Então essa foi a visão que foi tornada popular na Sifrá Emor 102. Então você percebe que nessas várias visões você tem essas visões ditocômicas, né? Você tem visões inclusive antagônicas. Você tem a dicotomia de que Techuvá precisa de expiação ou expiação precisa de Techuvá. E você tem um grupo, que é o grupo do Rabino Akiva, o grupo mistificador, que está dizendo que pode ter uma Techuvá pode ter uma expiação sem Techuvá. Qual é o problema deles? Por que inventar isso e não ficar com a narrativa normal? Porque eles estão querendo resolver um outro problema, que é a expiação da pessoa que já não existe mais. Se uma pessoa morreu e não existe mais, e se disser sobre ela que ela não fez a tal da Techuvá, como é que vai resolver o problema dela? A resposta correta do lore da religião é: não tem como resolver o problema dela. Mas a escola do Rabino Akiva não era uma escola que se satisfazia com a limitação do conhecimento. Eles tinham essa tendência de que onde o conhecimento falta, a gente inventa alguma coisa. Então eles inventaram que não. A gente pode interpretar o verso de uma tal maneira, que nem aquele verso que eles interpretaram, né? Absolva o teu povo de Israel, o qual você redimiu. Veja, eles inventaram a interpretação. Absolva o teu povo é as pessoas vivas, que você redimiu as pessoas mortas. Que é Devarim 21:8. Mas aonde no texto de Devarim isso está sendo dito? Você sabe, eu também já sei. Em absolutamente lugar nenhum. Isso foi simplesmente inventado para fazer caber a ideia deles, que deve ter tido uma motivação social, certo? Tipo, um membro do grupo lá perdeu um parente para um romano. Mas o parente, pelo que se sabe, não seguia a religião. Os rabinos decretaram que quem não segue a religião não tem porção no mundo vindouro. Logo, aquele parente não tem porção no mundo vindouro. Mas a pessoa que é parente é da religião do Rabino Akiva. Então ela não pode ficar se sentindo mal do teu parente não ter porção no mundo vindouro. Então o Rabino Akiva inventou para ela. Entende? Isso é uma elucubração de uma motivação social para esse tipo de coisa. Porque, obviamente, no texto é que não está. Então, qual teria sido a motivação? Uma motivação real. Uma necessidade real. Um congregante lá estava precisando dessa solução. E o Rabino Akiva não tinha problema nenhum em inventar. Aliás, para ele, a religião tinha essa função mesmo. Portanto, nem interessa se isso é verdade ou se não é verdade. Interessa o efeito psicológico que o negócio dava. Já para a escola do Rabino Ishmael, importa sim se o texto está falando isso ou não. Então, a visão predominante, diz o Heschel, é a que a gente está acostumado. Não tem como ter expiação sem ter chuvá. Ponto final. Rava disse: não seja como aqueles tolos que erram e trazem ofertas, mas não fazem techuvá. Veja, isso está no Talmud Tratado de Berachot.
23a. Veja, isso é uma alfinetada no grupo adversário. Tá certo? Está sendo aqui chamado de tolo, mas ele está jogando a alfinetada como se fosse uma pessoa que vivia na época do templo, dizendo, não seja como aqueles tolos que traziam oferta e não faziam techuvá. Mas o que ele está falando não seja como esses tolos que acreditam na teoria de que você tem expiação sem techuvá. Certo? O que ele está dizendo isso está errado. Entretanto, não menos renomado mestre do que o Rabino Yehudá, o patriarca, rejeitava a visão de que o Yom Kippur provê expiação apenas para pessoas que faziam techuvá. Ele declarou, o Yom Kippur expia todas as transgressões citadas na Torá. Quer a pessoa tenha feito techuvá ou não. E isso é bastante curioso, porque está no Talmud, Tratado de Yomá 85b, mas não significa que o Rabino Yehudá Anassi estava, então, acreditando na teoria do Rabino Akiva. Parece que ele está falando isso, mas ele não está, e nós sabemos que ele não está, porque ele não disse simplesmente que o Yom Kippur expia todos os erros. Ele foi claro. O Yom Kippur expia os erros escritos na Torá. Mas a Torá tem que erros? Erros rituais. Ele não quis dizer, por exemplo, o Yom Kippur expia assassinato. Assassinato é um erro que está escrito na Torá. Mas qual é a pena do assassinato? Pena capital. Então o Yom Kippur não expia nada passível de pena capital. O que o Yom Kippur expia, então? Que está na Torá. Todos os erros rituais relacionados ao templo. E é para isso mesmo que servia Yom Kippur. Para purificar todo e qualquer erro de cunho ritual que uma pessoa cometeu, uma contravenção com o templo. Mas veja, suas palavras são um tanto enigmáticas, porque você precisa ler com atenção o que ele fala. Mas fica parecendo que ele não concordava com a ideia de que precisa de techuvá para ter expiação. Fica parecendo isso. Entende? Mas o que ele está falando o Yom Kippur é especial. O Yom Kippur expia todos os erros rituais. Até porque o Yom Kippur existia para isso, né? Ele não existia para que os pecados do judeu traficante fossem perdoados. Se não ficou claro o suficiente, né? Porque hoje em dia o Yom Kippur é tratado para isso. Você é uma pessoa fraudulenta, criminosa, o ano inteiro, racista. Mas aí chega no Yom Kippur, você põe roupa branquinha e faz jejum. E seus problemas estão resolvidos. E a sua consciência está limpa e tranquila. Percebe? Não é isso que ele está falando. Mas fica parecendo que é. Existem poucas exceções para expiação automática. Aquele que rejeita a autoridade da Torá, aquele que perverte o sentido da Torá, aquele que apaga o sinal do pacto, no caso, a circuncisão. Aparentemente isso era uma coisa que era possível de fazer. Eu não sei exatamente como é que funcionaria, mas aparentemente tinha isso. Estes não podem alcançar expiação sem techuvá. Rabino Yehudá é da opinião de que o poder da expiação é maior do que o poder da techuvá. Por quê? Porque ele pensava a coisa de maneira técnica e automática. Techuvá precisa do Yom Kippur. Yom Kippur não precisa de techuvá, dizia ele. Isso virou uma salada, porque aí o misticismo passou a usar que crimes não precisam de techuvá. Percebeu? Basta você estar ligado ao Rebbe. E aí o Rebbe, que tem um espiritão maior que o seu, consegue limpar você dos seus crimes. Aí você consegue continuar praticando os crimes e tendo uma limpeza anual, contanto que você saiba a quem colocar o seu dinheiro. O Rabino Yehudá não estava sozinho na sua abordagem de que era essencial o caráter do dia, né, no caso, que providenciava a expiação. Sobre o verso, nesse dia será feita expiação por vós, que é o verso de Vaikra 16:30, os sábios disseram, isso se refere às ofertas daquele dia. Suponha que não tivesse um bode para ser servido como oferta. Como que a expiação seria obtida? O verso é bem claro, naquele dia, significando o dia mesmo expiaria. Novamente, nenhuma menção é feita para a necessidade de techuvá. E o motivo disso nós já estamos enfatizando. É porque o Yom Kippur só se preocupa com questões técnicas de ritual. O Yom Kippur não se preocupa com crimes.
crimes eram passíveis de punição de criminoso. Sequestrador, pena capital. Assassino, pena capital. Casou com a moça e não pagou o dote, paga o dobro. O bicho entrou no terreno do outro, paga o prejuízo. Machucou a pessoa, paga a recuperação. Entende? Agora, expiação contra o templo. Essa ferrou, essa você precisa de expiação. Maimônides, no seu Mishneh Torah, concorda com a maioria dos sábios que expiação não pode ser alcançada sem techuvá. Entretanto, Yom Kippur provê uma expiação automática para transgressão de mandamentos menores, que é o termo técnico, rabínico, para preceitos rituais. Não menor no sentido que é menos importante, mas menor no sentido de que, como você não tem mais o templo, eles não são de imediata pressão sobre você. A escola do Rabino Akiva foi ensinado. Para todas as outras transgressões citadas na Torá, blá blá blá, o bode de expiação do Yom Kippur garante a absolvição. Este Baraita não faz menção de techuvá e foi incorporado no texto, né, no verbatim, no sistema da Mishnah do Rabino Yehudá, o patriarca. Parece que também constava no Talmud babilônico, que levou essa Mishnah em consideração, dizendo que a techuvá seria desnecessária e esta seria a visão oficial do Rabino Yehudá, o patriarca. Mas encontramos na Sifrá, junto com a passagem que tem sido identificada como visão do Rabino Yehudá, uma passagem contraditória. A questão foi proposta: é possível que o Yom Kippur expie para techuvá e também para a pessoa que não fez techuvá? Nós podemos deduzir, por inferência lógica, que isso não seria assim. Porque quando uma pessoa traz uma oferta de hatat ou de asham, tem que ser acompanhada de techuvá. Por acaso não está dito na Escritura, a oferta do perverso é uma abominação, lá em Mishlei 21, 27? Como então a oferta do Yom Kippur sozinha pode resolver os erros da pessoa? Então o tema do arrependimento e techuvá, ele é como uma árvore cujas raízes estavam misturadas e cujos galhos se proliferaram. Um estudioso que se devotava nesse campo de estudo geralmente se concentrava num único galho dessa árvore. O Rabino Ishmael estava sozinho, não é, examinando cuidadosamente todos os aspectos do tema. Veja que é o próprio Heschel falando que quem está analisando a coisa com seriedade era o Rabino Ishmael. Ele notou todos os problemas e contradições que estavam imbuídos no estudo da techuvá e expiação. Assim, um texto declara que techuvá é o agente expiador. Outro texto diz que é o Yom Kippur. Um lugar nós aprendemos que a morte absolve dos erros. Em outro, que é o sofrimento. Uma fonte nos conforta com o pensamento de que techuvá conquista tudo. Outra nos diz que aquele que cometeu um erro não pode esperar por ser desculpado. Rabino Ishmael procurou resolver essas aparentes contradições. De acordo com o Rabino Ishmael, existem 4 elementos que são os sujeitos da expiação. Lemos na Escritura, citação de Irmiyahu 3, 14 e 22. Voltem, filhos rebeldes. Voltem é da raiz chuvo, techuvá, entendeu? Então façam techuvá, filhos rebeldes. Voltem, filhos rebeldes. Do que nós aprendemos que techuvá traz perdão. Segundo verso lê, Vaikra 16:30. Nesse dia a expiação será feita por vós. Da onde nós aprendemos que o Yom Kippur traz expiação. O terceiro verso, Ishayahu 22:14, diz: esta iniquidade jamais será perdoada até que você morra. Da onde nós aprendemos que a morte traz expiação. Terlim 89:33 é o quarto verso que diz: e eu punirei suas transgressões com a vara e sua iniquidade com pragas. Da onde aprendemos que sofrimento traz expiação. Só para você saber, inclusive, de onde os rabinos tiraram as ideias deles. Foi exatamente desses versos. Não? Como essas 4 passagens poderiam ser reconciliadas? Quando uma pessoa é culpada de cometer um erro, se omitindo de alguma coisa que deveria ter feito e não fez, e faz techuvá, ela é imediatamente perdoada. Quando uma pessoa comete um erro
porque ela teve uma atitude de cometer o erro, não porque ela se omitiu. E aí, nesse caso, a techuvá sozinha não é suficiente. O julgamento é suspendido até o Yom Kippur e somente então a expiação é dada. Quando uma pessoa comete uma transgressão que é passível de pena capital, seja pelas mãos dos céus ou por um tribunal, a techuvá não pode evitar a punição. Nem o Yom Kippur pode trazer perdão para essa pessoa. Entretanto, a techuvá e o Yom Kippur juntos podem garantir metade do perdão. A outra metade é através do castigo do crime cometido. Quando uma pessoa é culpada por suas ações de profanação do nome divino, nem techuvá, nem Yom Kippur, nem sofrimento podem limpá-lo da sua culpa. A techuvá e o Yom Kippur apenas postergam a punição, e o sofrimento seguido da morte é o que completa a sua expiação. Rabino Yehudá, o patriarca, disse: Eu posso ter pensado que o dia da morte não traz expiação, mas veio a Escritura e me disse, e aí ele cita Yehezkel 37:13, quando eu abri teus túmulos e te levantei dos seus túmulos, então eu entendi que a morte traz absolução. Então, essas são as diferenças básicas nesse assunto nas escolas do Rabino Ishmael e Rabino Akiva. Rabino Akiva confiava na ideia de que havia um poder expiatório do sofrimento e do Yom Kippur, mesmo sem techuvá. O Rabino Ishmael, até o sofrimento não basta se não for combinado com techuvá. Enquanto o Rabino Akiva coloca a decisão da expiação nas mãos divinas, o que fica meio esquisito, porque e aí, como é que você vai saber? A resposta que o Rabino Akiva daria para você é a resposta que o misticismo dá hoje. É o religioso que vai falar para você. Então, o religioso vira o seu novo Deus. Porque como você não escuta o Deus, ele é que escuta, é ele que vai falar para você se o Deus perdoou ou não. Enfim. Enquanto o Rabino Akiva coloca a decisão da expiação nas mãos divinas, o Rabino Ishmael coloca nas mãos da pessoa. Ou seja, não depende de nenhum líder religioso te dizer. É você que resolve. Essas diferenças são baseadas em duas visões de mundo completamente distintas. Na visão de mundo do Rabino Ishmael, o mundo é julgado por um sistema de regras. Não é? E aí aconteceu que Elohim, ele é o guardião da Torá. E ele não mostra favores a ninguém. Então, citações da escola dele, né, no caso. Então, cabe a nós tomar as decisões de obedecer às regras ou de transgredi-las, certo? Essa era a visão do mundo que ele tinha no século III da Era Comum. Se uma pessoa transgredir, não haverá perdão para ela, a menos que ela se arrependa. Na visão do Rabino Akiva, o mundo é julgado por uma visão de bondade divina, e a bondade divina do Rabino Akiva é um tanto esquisita, porque o divino é para ser considerado bondoso mesmo depois de um massacre. Então não é exatamente a visão de bondade que a gente está acostumado a pensar. A decisão dos nossos interesses vitais, na verdade, estão com o divino, não conosco. Então ele fala, prolongar a vida, abençoar os filhos, ter sustento, essas coisas não dependem de se uma pessoa é digna ou não. Elas dependem totalmente do divino. Ou seja, essa é a visão do misticismo, atualmente, inclusive. Ou seja, olha que coisa curiosa, né? Hoje em dia, pessoas que ganham a vida explorando os outros, vamos falar a real, né? Elas se consolam com a ideia akiviana. Eu estou falando pessoas da comunidade judaica, não gente de fora que não sabe dessas coisas, né? Elas se consolam com a ideia de que, na verdade, ter uma vida longa, filhos e ter sustento e ser rico ou não ser rico não é uma coisa que você conquista. Deus que te deu isso magicamente. Então, se Deus deu isso magicamente, o fato disto ter vindo por meio de uma exploração, que culpa eu tenho? Eu não tenho culpa. Mas teve aquele negócio escuso, aquela fraude. Não, isso aí é o mercado. Isso aí eu não tenho culpa disso. Se o meu negócio cresceu prejudicando a vida de milhares de pessoas, ou com fraude, ou com qualquer outro tipo de crime,
a pessoa foi ensinada de que não foi nada disso que fez com que ele ficasse rico. O que foram forças sobrenaturais. Essa era a doutrina do Rabino Akiva. Rabino Shmuel bar Nachmanetz mostrou ter essa visão com as seguintes palavras: o orvalho não desce sobre a terra por causa do mérito da pessoa. Olha que curioso. Porque o que ele falou é verdade. O orvalho não cai porque a pessoa merece ou deixa de merecer. Mas qual é a falsa equivalência? A falsa equivalência é que o orvalho não cai. Mas o mercado, as relações comerciais entre seres humanos não são produto da natureza, mas das relações construídas por seres humanos. Não tem absoluta nenhuma relação com natureza nenhuma para que você faça essa associação, porque o orvalho é um fenômeno da natureza. A exploração e escravização de seres humanos não é um fenômeno da natureza. Essa é a falsa equivalência. Ok? Mas eu estou informando para você essa falsa equivalência. Não quer dizer que ela é ensinada em sinagogas e não. É a mesma coisa. O cara explora e escraviza, mas diz que a riqueza que ele obteve por meio do crime é um orvalho caído do céu. Esse é o embuste. O orvalho não desce pelo mérito. Percebeu? Foi Deus que decretou. O que é super fácil de falar se é você que está por cima da carne seca. Não é? Tudo depende da misericórdia divina. Que, como a gente sabe, tem misericórdia de uma parcela muito pequena da população. A maior parte da população, o divino não só não tem misericórdia, como aparentemente detesta. Techuvá não é só um luxo, mas também o pináculo das esperanças da pessoa. Pode haver expiação sem haver techuvá. Disso se seguiria, de acordo com Rabino Ishmael, que se Israel não fizer techuvá, ela nunca será redimida. Ou seja, que os israelitas, os judeus, devem procurar efetivamente ser pessoas melhores. Senão, não vão sair do buraco. Mas não é a visão do Rabino Akiva, que é a visão normativa do judaísmo. Israel será redimido, mesmo se nunca fizer techuvá. Entendeu? O judaísmo atual adotou a visão do Rabino Akiva. Você pode ser um bandido, não tem problema. A redenção vai acontecer da mesma forma. Foi assim que nos ensinou o Rabino Akiva. Seja um criminoso. Do bem. O que quer que isso signifique. Mas seja um criminoso, não tem problema. A redenção virá. Veja, isso é a citação do Rabino Akiva, Sanhedrin 97b. E há uma disputa entre Rabino Eliezer e Rabino Yehoshua, porque os rabinos discordavam do Rabino Akiva nisso. Não importa. Essa é a visão que o judaísmo atual adotou. E isso não te explica muito do judaísmo? A visão do Rabino Ishmael foi rejeitada. A visão do Rabino Akiva foi adotada. A salvação de Israel é preocupação apenas do santo, bendito seja ele. Disse o santo, bendito seja ele, para Israel: vocês não têm atos meritórios que possam me trazer. Vou redimi-los por mim mesmo. Shemot Rabbah 30:24. Certo? Veja, os rabinos falaram isso em outro contexto. Eles não estavam dizendo: olha, pode ser criminoso, seja um bandido, contanto que traga dinheiro para nós. O que os rabinos estavam dizendo é: nós não conseguimos atingir os patamares que o livro pede de justiça. A gente não consegue. Se a gente fosse depender disso, obviamente, a gente nunca vai ser redimido. Então, o que o divino faz? Ele baixa a régua. Mas não quer dizer que ele baixa a régua até o banditismo, até a lavagem de dinheiro, até a fraude financeira, até o tráfico e o contrabando, e tráfico de pessoas e de tudo. Não é isso. Ele baixa no sentido dos ritos. O livro fala, olha, só terá expiação se fizer o rito do jeito que está escrito ali. Então os rabinos diziam, o divino baixa a régua, não precisa fazer o rito do jeito que está escrito ali. É até aí que os rabinos estão indo com isso. Eles não estão dizendo está liberado de ser bandido. Mas a religião diz isso hoje. Não para você ou para mim, porque para você ou para mim isso não se verifica. Os reais bandidos da religião não estão no meio do povo trabalhador.
Os reais bandidos estão fazendo fortuna. E é essa fortuna que a religião está interessada. Então essas pessoas, para continuar fazendo suas fortunas, precisam continuar praticando seus crimes. A religião lhes dá o aval para isso. Não é para você e para mim, para as multidões. Para você e para mim, a religião quer retidão e honestidade. Mas para o cara que senta lá na frente, que é o que dá mais dinheiro e de quem tudo depende, e que paga os salários, esse está liberado de fazer o que quiser. Só ele tá, não você e eu. Então é para ele que serve a doutrina do Rabino Akiva. Percebeu? Ele é o público-alvo dessa doutrina. Gente que interessa, porque a religião só se interessa por quem tem cacife. Né? O Rabino Akiva fez a seguinte exposição. Bendito é você, Israel, porque vocês são purificados. Quem purifica vocês? Vosso Pai Celestial, como está escrito. Né? Eu vou aspergir água sobre vocês serão limpos. Citação do Yehezkel 36, 25. Também está dito, o Ivé é a esperança de Israel. E a palavra esperança ali está escrito como mikve, que também funciona como o banho ritual, né? Que é Irmiyahu 17, 13. Assim como o mikve tira impureza, assim o santo purifica Israel. Rabino Akiva ensinava que até uma pessoa que não fez techuvá, o santo bendito seja agiria, como o profeta Yehezkel falou, não por vocês, ó casa de Israel, eu vou jogar água que purificam vocês. Então esse virou um discurso que parece muito positivo, não é? Porque fala assim, poxa, então não precisa fazer nada. Isso, não precisa fazer nada. Exatamente isso. Não é? Basta você ser você. Só que os rabinos estavam falando isso porque a religião original, que é a religião do templo, a religião dos ritos, de purificação, de jogar água, essa religião não dava mais para praticar. O que o Yehezkel está falando? Eu mesmo vou purificar vocês. Porque as pessoas até então se purificavam de que jeito? Seguindo o rito do templo. O templo está destruído, então vai purificar de que jeito? É isso que o profeta está falando. Ele não está dizendo, sejam canalhas que eu cubro. Ele está falando, os ritos do templo não tem como fazer mais. Eu cubro o que o rito do templo não atende. Isso é o que dá o embasamento do judaísmo posterior. Da onde os rabinos tiraram que sem fazer o rito do templo se atinge o mesmo objetivo? Tiraram das palavras dos profetas. Eles falaram que o Ivé ia cobrir o que o templo não proporcionasse mais. Tá tudo certo. A religião pegou isso e transformou no que a gente está vendo hoje. Não é? Você pode ser literalmente um criminoso se você der o dinheiro suficiente, ser espiado de todas as suas faltas. Porque Israel nem precisa fazer teshuvá. Basta Israel defender o time. Percebeu? E aí você entende por que a religião tem as características que ela tem. É um pouco de distorção do que foi dito, sem sombra de dúvida. Mas quem é que vai ler isso? Quem é que vai se importar com isso? Certo? Último parágrafo. Eles acreditavam ou não? É uma pergunta. O último parágrafo, não? Então, certo. Na escola do Rabino Akiva, eles acreditavam em que tudo estava na mão dos céus. A Torá, todos os seus detalhes, era celestial e os profetas nada mais do que instrumentos de inspiração. Então, era aquela visão literalista do livro. Absolutamente normal para quem era daquela época pensar desse jeito. Anormal era o outro grupo. Rabino Akiva estava certinho com o espírito do seu tempo. Né? Para cima e além disso, eles acreditavam na escola do Rabino Ishmael que haviam coisas que Moshe fez por conta própria e que o profeta era um parceiro na profecia, não um instrumento. Então veja, se Moshe fez coisa por conta própria, a Torá não é um livro mágico. E se o profeta é um parceiro e não um instrumento, então profecia não é mágica. Entendeu? Porque se ela fosse, não precisa você participar. Enrolado nessas diferenças estão as diferenças de compreensão sobre a natureza humana. Na escola do Rabino Akiva era ensinado que os israelitas eram deficientes na confiança no divino. E mesmo em momentos além da compreensão, tal como a divisão do mar, que ele lia literalmente, ou o Monte Sinai, eles não tinham uma confiança completa, nem vendo aquilo com os 4 olhos, na leitura do Rabino Akiva. Esse ponto de vista, obviamente, era disputado na escola do Rabino Ishmael.
onde as ações de Israel eram interpretadas de uma maneira a não diminuí-los, né? Ou seja, de uma maneira mais compreensiva. Nós lemos na Mechilta que, como recompensa pela confiança do povo no divino, a inspiração divina estava sobre eles, e eles cantaram a canção. Então eles confiaram no Ivé. Então Moshe e o povo cantou, que é Shemot 14:31. Né? Está claro dessa exposição que ela corresponde às visões do Rabino Ishmael. O povo todo estava em harmonia. De acordo com o Rabino Akiva, foi Moshe que cantou a canção sozinha e o povo só estava imitando. Ou seja, as pessoas não estavam inspiradas, coisa nenhuma. Então olha que curioso. Embora o Rabino Akiva às vezes pareça uma pessoa que está apoiando o povo, ele diminuiu o povo sempre que ele podia. Para quê? Para colocar o povo num sentido de dívida. Você deve para o divino. Você não é uma pessoa que merece nada. E o Rabino Ishmael, não. Você é uma pessoa que merece sim. O Rabino Nehemia disse: a influência divina, o Ruach, do Elohim, estava sobre Israel, e eles cantaram a canção e leram o Shema. Moshe começou cada verso e o povo completava. Então, Israel confiava no divino ou não? Os alunos do Rabino Akiva discordavam sobre isso, inclusive, os próprios alunos do Rabino Akiva. Então, o Rabino Ishmael propôs a versão. Quando as tribos de Israel estavam no mar, cada tribo disse: vamos descer primeiro. Mas enquanto eles estavam discutindo, a tribo de Binyamin pulou primeiro. O Rabino Yehudá propôs uma versão um pouquinho diferente disso daí. Quando eles estavam no mar, uma tribo disse: eu não vou descer primeiro. Outra falou: não, vai você. Enquanto eles estavam discutindo, Nachshon ben Aminadav pulou no mar e as ondas vieram sobre ele. De acordo com a versão preservada pelo Gaon de Vilna, o Rabino Akiva também mantinha que cada tribo disse: eu não vou descer primeiro. Nós também encontramos um midrash com essa declaração do Rabino Akiva. O povo de Israel estava para entrar no mar, mas aí deu as costas, ficou com medo. As ondas, né? Ficou com medo das ondas virem sobre eles. A tribo de Binyamin, entretanto, persistiu seguindo adiante. Quando a tribo de Judá, então, começou até a jogar pedras neles. Foi então quando Nachshon pulou no mar e santificou o nome divino aos olhos de todo o povo. Então são citações diversas aqui da Mechilta, do Rabino Ishmael na porção de Bechalach, na Tosefta Sotá. O Rabino Akiva era um homem com vários temperamentos, porque tudo indica que ele era uma pessoa que mudava de humor bem constantemente. Ele exaltava o potencial da pessoa, do israelita, enquanto julgava também a pessoa de uma maneira muito dura. Seus poderes vitais tinham a fonte de pura compaixão, mas também de que não é obrigação da lei mostrar misericórdia. Em outras palavras, excesso de zelo religioso também leva a fanatismo cruel. É isso, sabe? A pessoa, em nome do amor de Cristo, a igreja não assassinava um monte de gente e faria isso até hoje, se pudesse? Então, é disso que a gente está falando, certo? É um excesso de zelo que leva ao fanatismo perigoso, né? Ele ensinou que a pessoa é tão exaltada que, se não fosse pelo erro, ela seria literalmente como o próprio Elohim. Isso assegurava sua mensagem central. A Torá seria a doutrina contida no verso: ama o teu próximo como a ti mesmo. Lembrando que, na escola do Rabino Akiva, o teu próximo é só o Yehudaíta. Porque o Rabad, hoje em dia, e outras correntes do misticismo, querem descaradamente, porque não há razão, mentir para dizer: o judaísmo é uma religião de amor universal, respeite todas as pessoas. Nossa, a lei diz: ame as pessoas. Isso não é verdade. Nós gostaríamos até que fosse, mas isso não é verdade. Quando a Torá diz ve'ahavta lerecha kamocha, o que está imbuído na expressão lerecha, teu próximo, é o Yehudaíta cuidar do outro. E amar não é o sentimento de amar. Amar quer dizer aceitar, tolerar, conviver. Na nossa língua, no nosso rolê, certo? O que amor quer dizer para os gregos não interessa aqui. Quando o texto fala ve'ahavta lerecha kamocha, está falando para um Yehudaíta prezar pelo outro Yehudaíta. O texto não está falando de absolutamente mais ninguém no mundo. Só para deixar claro. Certo? E é assim que esse preceito é praticado na religião, tá? Vamos deixar claro. Mesmo que a pessoa diga o contrário,
a prática do suposto amor, que seria a solidariedade de um ser humano para outro, só é praticado de ortodoxo para ortodoxo. Se o cara é um judeu e tem uma visão racista, de judeu para judeu. Se o cara é judeu ashkenazi, é de judeu ashkenazi para judeu ashkenazi. Ou de sefaradi para sefaradi, ou de temani para temani. Em outras palavras, é só interno. Tá certo? É assim que é praticado no mundo real. Não é como deveria, mas é como é. Ok? É como é. Então que fique claro isso, né? E vamos dizer, o cristianismo pode até falar, não, nós falamos do amor universal. Mas na prática isso não acontece. Certo? Evangélico só é solidário com outro evangélico, mesmo para ajudar uma pessoa, só se a pessoa aceitar a religião dele, senão não. Você sabe disso, eu sei disso, todo mundo sabe disso. Certo? Ajuda mediante explorar a pessoa e converter a pessoa para a religião. Isso não é ajuda, isso é exploração. Certo? Isso é aproveitar-se da vulnerabilidade da pessoa. Certo? Então também não é que judeus estão fazendo nada demais. Certo? Mas é só para mostrar que a religião não detém a bandeira da moralidade. Só isso. A religião é o que há de mais demagógico e hipócrita que você possa imaginar. E a nossa é um exemplo clássico disso. Não é o único exemplo, mas é um exemplo, tipo assim, clássico. Certo? Mas o mesmo Rabino Akiva declarou: a geração do deserto não será redimida nem justificada na corte divina. Eles não têm porção no mundo vindouro. É esse o ponto em que o Rabino Akiva soa como uma pessoa extremamente arrogante, né? Tipo assim, quem é ele para falar isso, afinal? Você lá sabe sobre a outra pessoa que você nem conheceu? Mas veja, quando você entra nesse rolê de interpretação mística, sai esse tipo de coisa de você, entendeu? Esse julgamento duro do Rabino Akiva foi repetido também pelo Yehudá, o patriarca, só para deixar claro, né? Foi rejeitado pela maioria dos sábios, que atribuía inclusive grande mérito ao povo daquela geração. Rabino Eliezer disse: eles têm sim porção no mundo vindouro. Então veja, o que o Rabino Akiva falou não significa nada. Aliás, o que o Rabino Eliezer também falou não significa nada. Não é como se tivesse em nosso poder decidir o que acontece com o outro, né? O que eles estão falando é sobre a postura de julgar duramente o personagem do livro porque agiu assim ou assado. Certo? O Rabino Eliezer era contra você fazer esse juízo duro e o Rabino Akiva a favor. É só isso a questão. Não é realmente o que teria acontecido com as pessoas. Comentando sobre o verso, Terrilim 119, né? Feliz aqueles que não têm culpa, os nossos rabinos disseram. Isso se refere à geração do deserto, que não tem culpa, eles eram piedosos. Só para quê? Só para discordar do Rabino Akiva, né? O Rabino Eliezer expôs: traga os meus devotos para que façam pacto comigo na oferta. Citando Terrilim 50, 5. Isso ensina que Israel aceitou a Torá de todo o coração. Ou seja, eles não eram malvados como o Rabino Akiva fala. Na escola do Rabino Akiva foi ensinado que as pessoas aceitavam a Torá como resultado de ameaça e coerção. Isso explica a religião atual ou não? Acho que explica bem, né? Quando a Escritura diz, e eles estiveram no sopé da montanha, que é Shemot 19 e 17, significa que o Elohim virou a montanha de cabeça para baixo e disse para eles: se vocês aceitarem minha Torá, muito bem, senão aqui vocês serão enterrados. Ou seja, eles não aceitaram porque quiseram. Eles foram ameaçados de morte. De acordo com o Rabino Ishmael, Israel aceitou a Torá voluntariamente. Então a escola do Rabino Ishmael era totalmente diferente da do Rabino Akiva. Quando o povo deu precedência, nós faremos do que ouviremos, uma voz divina foi ouvida dizendo: meus filhos, quem revelou para vocês esse segredo, que só os malachim conhecem? Similarmente, na Mehilta, há esse comentário sobre o verso. E o povo respondeu em uníssono, né, em Shemot 19, 8. Ou seja, eles não falaram de maneira hipócrita, eles consultaram uns aos outros, e nem consultaram uns aos outros, mas todos eles pensavam da mesma maneira. Da mesma forma, o Rabino Yehudá, o patriarca, declarou: foi dito em louvor ao povo, quando eles estiveram na montanha, eles pensavam de uma mesma maneira, e aceitaram o reino divino sobre eles com alegria. Os sábios confiavam na ideia de que o povo da geração do deserto possuía
Os sábios que acreditavam na ideia de que o povo do deserto possuía pouca confiança, interpretavam o verso faremos e ouviremos de uma forma a diminuir a população. É assim que eles viam. Então agora ele cita, né? Encontramos que Israel estava na montanha tentando enganar o Elohim. Eles disseram, declarando, faremos e ouviremos, tá? É isso aí. E assim eles ganharam o Elohim para o seu lado. Como está dito, se estivessem sua mentes realmente me temer, Devarim 5:26. Ou seja, olha que legal, né? Com base nesse verso, ele estava interpretando, tudo aquilo era uma encenação. Era um me engana que eu gosto. Eles estavam falando, sim, nós vamos obedecer. E o divino estava ali, então tá, vamos acreditar. Certo? Tá um enganando o outro e o outro enganando um. Não é? O que é um bom retrato do que é realmente religião. Né? Isso significa que é possível que o Elohim não soubesse que estava sendo enganado? Não. O que eu não sei se resolve o problema, né? Porque então quer dizer que ele estava sendo enganado de propósito? É isso que está sendo dito. Nós lemos na Escritura, mas eles o enganaram com suas palavras, mentiram para ele nos seus corações, eles eram inconstantes em relação a ele, não confiaram no seu pacto. Terrilim 78:36, né? Não obstante, sabendo de tudo isso, nós lemos, ele é compassivo, perdoa a iniquidade e não destrói. Terrilim 78. Ou seja, o Elohim sabe que as pessoas mentem e ele não liga. Se ele sabe que as pessoas mentem e ele não liga, então por que a religião diz que ele é um moralista? Que defende valores, porque pelo que o livro está falando, ele vê o cara mentir na cara dura e fica de boas. Olha que loucura, né? O Rabino Akiva foi tão longe, chegando a dizer que Moshe mesmo não possuía confiança no divino. Não é nem questão do povo, nem o próprio. Às vezes ele falava, e ele mesmo não acreditava que o Elohim ia dar ao povo suas necessidades. Por isso ele foi culpado de profanar o nome divino em privado, por meio da escritura cobrir para ele. Sobre esse assunto, o Rabino Akiva discordava profundamente do discípulo dele, o Rabino Shimon Bar Yochai, né? Porque o Rabino Akiva meio que ia longe demais, até para os parâmetros da loucura da época. Aí o Rabino Shimon Bar Yochai falou, não, Deus proíba que uma coisa dessa entre na mente de uma pessoa justa. Como é que você pode conceber que Moshe, para quem o Elohim disse, não, Moshe não é o mais confiável dos meus servos, que é Bamidbar 12:7, diria uma coisa que sugeriria que o Elohim não providenciaria para nós e para o nosso gado. Né? Mas foi isso que o Rabino Akiva disse. Porque para o Rabino Akiva ninguém prestava. Certo? Essa que era a real. Mais ou menos como o Hassidismo fez parecer o judaísmo. O Hassidismo bebe muito nessa visão. O ser humano não vale nada, por isso que você tem que cultuar um Rebbe, por isso você tem que cultuar o grande líder, porque você não vale nada e você tem que entender que você não vale nada. Isso aproxima muito o judaísmo do catolicismo. Né? Você não vale nada, você não significa nada, se o zumbi não te salvar, você não consegue nada. Então temos a nossa versão disso também. Rabino Ishmael tinha um entendimento completamente diferente da forma como Moshe falava com o Elohim. Por exemplo, a Escritura nos diz que quando Moshe voltou da sua primeira missão com o faraó, ele diz para o Elohim, o que você me fez fazer a esse povo? Por que você me mandou? Não é? Porque desde que eu falei com o faraó, ele não liberou o povo, que é Shemote 5, do 22 e 23. Rabino Ishmael não via essa fala do Moshe como desrespeitosa. Por que não? Bom, porque ele está falando a verdade, né? Como é que é desrespeitoso falar a verdade? Só num lugar onde há culto de personalidade, ser honesto e franco é desrespeitoso. Porque aí você fala assim, não fale assim com o mestre. Ué, mas você falou alguma mentira? Você distorceu? Não. Então, qual o problema? O Rabino Akiva, entretanto, insistia que Moshe devia ter sido reprimido. Certo? Que não pode falar assim. Mesmo que ele estivesse falando a verdade não importava para o Rabino Akiva, e sim que ele estava insinuando que o divino não fazia as coisas. Não é? Qual é o seu cuidado? Isso é a interpretação agora do Rabino Akiva. Qual o seu cuidado com essas pessoas e com as suas reclamações? Que tipo de liberador é você? Que tipo de redentor é você?
Por esse motivo, o santo bendito seja ele disse para Moshe, eu juro pelo meu decreto, você não entrará na terra. Veja como Rabino Akiva mudou a história. O texto diz que Moshe não entrou na terra por causa do problema de que ele foi ordenado a falar com a pedra e bateu nela com a vara. Rabino Akiva diz que não. Que ele não foi permitido por causa dessa cena. Ah, que curioso. Né? Aquilo ali foi só, digamos, quando a informação foi dada, fora de ordem cronológica, na fantasia do Rabino Akiva, claro. Por que o Elohim estava tão irritado? Porque Moshe falou com presunção. Desde que eu vim falar com o faraó, você piorou a vida desse povo. Mas é verdade. Era verdade isso. Ué, como é que ele ia ficar nervoso com isso se era verdade? Rabino Eleazar, o Modaíta, objetou a interpretação do Rabino Akiva e disse, é proibido pensar que um homem sagrado falasse dessa forma com o Elohim. Em outras palavras, quando nós dizemos que o Moshe falou a verdade, nós apenas estamos dizendo que ele falou a verdade. Se a verdade é dura de ouvir, é porque a verdade é dura de ouvir. Mas ela não é menos verdade por causa disso. E nem nós podemos dizer que Moshe não devia ter dito o que disse. Então nós concluímos mais um capítulo do Sefer Torah Min HaShamayim. Percebeu a enorme diferença de visão entre a escola racionalista para a escola mística no assunto de como se aproximar do divino, as coisas que têm que ver com temor e tremor? A escola mística constrói essa relação prostrada, essa relação submissa, essa relação de desvalorização do ser humano em favor de uma supravalorização divina. E a escola racionalista do Rabino Ishmael faz o exato oposto disso. Ela, ao mesmo tempo que ela reconhece o divino na natureza, ela reconhece a enorme importância do ser humano nisso tudo, que sem o ser humano, nada disso faz sentido. Então, a escola ishmaeliana, ela é a escola que defende a dignidade humana em face da arbitrariedade divina, ou a arbitrariedade da natureza, se você preferir. Enquanto que a escola akiviana é a escola que defende a prostração do ser humano perante a supremacia e o autoritarismo divino. Um está defendendo uma espécie de ditadura celestial, e o outro está defendendo uma espécie de direito humano ao seu próprio mundo, à sua própria autonomia e existência no mundo. Essas duas escolas de pensamento foram fundacionais no judaísmo. E a que venceu, nós já sabemos. Né? Então, na próxima aula dessa playlist, nós vamos iniciar o capítulo 10 do Torah Min HaShamayim, aonde nós falaremos a respeito do Hovot Alevavot, os deveres do coração, ou seja, como a nossa tradição, nessas duas escolas de pensamento, lida com a questão da ação, da intenção, e como isso foi trabalhado por esses dois grupos, para você, inclusive, distinguir as narrativas racionalistas e místicas e saber qual delas está prevalecendo hoje em dia e qual era a versão alternativa que existia. Percebe? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu apoio e nos vemos numa próxima playlist por aqui. Bye bye, Leitraot. Todá.